Eu encerrei o último vídeo aqui do Raiz Tricolor com a seguinte frase: que o Fluminense já não tem mais técnico, isso todo mundo já sabe. Vamos ver agora se ele tem presidente. Bem, pelo visto, nenhum dos dois. O Fluminense já tinha definido que Marcão não seria mais o comandante do Fluminense depois de 3 dias. Olha só, foram necessários 3 dias para poder avaliar o auxiliar do Fluminense. E não digo aqui que a avaliação foi errada, para mim a avaliação foi correta, olhando agora em retrospectiva. Mas o Fluminense já tem um novo treinador. Mano Menezes encaminhou e aceitou a oferta do Fluminense, encaminhando o acerto para ser o novo técnico da equipe do Fluminense. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Mano Menezes, tá, nesse vídeo. Bastidores da questão da negociação e o que, para mim, é o principal problema hoje. Vamos lá. Deixa eu rodar a vinheta do Giro de Notícias. Bem, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para as notícias. Se você gostar desse vídeo, você deixa um like aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Quem deu a matéria exclusiva aqui sobre o acerto do Mano Menezes, aquela notícia que vem acontecendo, né, meio Thiago Silva, ali Nastari tinha dito já que o Mano Menezes era o principal alvo, já tinha saído numa matéria do GE ontem também de que estava entre Mano e Odair. Pois bem, matéria do Marcelo Neves e do Rafael Zarco, Mano Menezes aceita a oferta do Fluminense e encaminha acerto para ser o novo técnico. Técnico gaúcho de 62 anos, estava desempregado desde que deixou o Corinthians em fevereiro, há 5 meses atrás. Diz aqui, vamos para as notícias, né? Para a parte da notícia aqui. Aceitou a oferta do Fluminense nessa segunda-feira e, após todas as burocracias serem resolvidas, terá a missão de salvar a equipe. Só para deixar claro aqui, que às vezes a gente ignora isso aqui, burocracias é, por exemplo, negociar multa de rescisão, tá? A gente já tem que pagar uma multa aí de 7 milhões do Fernando Diniz, negociou ali, caiu para 5, mas só para avisar. Burocracias é isso, é resolver o tempo de contrato, qual o tamanho da multa, qual é o salário, só para poder deixar claro que isso aqui é extremamente importante. Mas vamos lá. Mano chega para promover uma filosofia, uma mudança na filosofia de jogo do time. Ou seja, querem o rompimento, querem tudo que o Diniz não fazia. Do nada... Não tudo, né? Mas do nada o Fluminense rejeita completamente aquilo que o Diniz vinha fazendo. E aí eu fico muito curioso. Se o papel do novo treinador é romper com toda a base do trabalho anterior, mudar a filosofia, né? Mudar a filosofia do trabalho, como que em 7 dias você define isso, né? Você apostava no Diniz até o final. Aí em 7 dias... Em 7 não, né? Porque a gente vai ver depois o bastidor que já estava discutindo na sexta já. Já mudou a filosofia. E é a segunda mudança de filosofia da gestão Mário, né? Ou outras já que já foram acontecendo também. Em entrevista na última terça, Mário Bittencourt afirmou que a tendência era Marcão comandar a equipe até dezembro, mas a diretoria mudou de ideia rapidamente. Mário e seus diretores Paulo Angione e Fred entendem que é necessário contratar um comandante com bom histórico no Brasileirão de pontos corridos, mais defensivo e equilibrado. Em resumo, tudo aquilo que o Diniz não é, né? O Diniz não tem bons históricos em pontos corridos. Vá lá, tem a boa campanha de 2022 e é meio que isso. O time do ano passado faz o campeonato um pouco abaixo do que a gente esperava, porque o foco era Libertadores. Antes disso, ele vai ter pedaço de campeonato com o São Paulo. E, obviamente, mais defensivo e equilibrado não é o Diniz. Diz aqui que Mano teve contatos com a diretoria tricolor no fim de semana, mostrou-se disposto a aceitar o desafio, e eu vou focar de novo, eu vou voltar nessa parte aqui, tá? Mostrou-se disposto a aceitar o desafio. Depois de análises e reuniões, conversou com Mário Angione e Fred sobre o que entende ser necessário mudar no elenco para conseguir equilíbrio e buscar reação urgente no Brasileiro. Anteriormente, Mano e Fred tiveram rusgas, mas o ex-atacante e hoje dirigente tricolor foi um dos entusiastas da contratação do treinador. Comandado por Mano no Cruzeiro e na seleção, Fred conhece bem os métodos de trabalho do treinador. E aí aqui vem um histórico que, se você quiser ver o histórico recente do Mano Menezes, é o vídeo anterior, tá? É um vídeo anterior chamado Aí é Loucura. Mano Menezes é favorito para assumir o Fluminense. Vá lá assistir que lá eu falo um pouco do histórico recente do Mano Menezes. Vamos lá, cara. Só para completar ainda questões de informação. Vitor Lessa colocou um tweet falando aqui sobre o Mano Menezes. Diz ele aqui: Mano Menezes aceitou o desafio.
Vou dar um zoom aqui para todo mundo conseguir ler aí na tela também, de comandar o Fluminense nessa situação extremamente complicada. E aqui vem a parte da informação, tá? Na última sexta, a diretoria ficou reunida até o fim da noite no CT para definir o plano A e o plano B. O plano A era o Odair não foi, Mano passou a ser o alvo principal. Aqui na apuração do Lessa não diz nada sobre o Cuca, né, que estava na apuração do GE. Assim que recebeu o primeiro contato, o treinador deu ok para avançar as negociações, mas desde o início deixou claro, irá fazer mudanças importantes no time. Então vamos lá, tá? Sexta-feira, o Fluminense já tinha definido que o Marcão não era mais treinador do Fluminense. Terça-feira, o Mário Bittencourt deu entrevista falando que o Marcão era treinador até dezembro. Entre terça, meio-dia, 1h da tarde, e sexta, no início da tarde, início da noite, foi definido que o Marcão não funcionaria. Ok, né? Tá bom, tudo bem, você comete erros que às vezes você volta atrás e beleza, enfim. Só que isso não é só esse fato. Isso vai mostrando que a diretoria do Fluminense está completamente perdida. Em especial o senhor Mário Henrique Bittencourt. A verdade é essa. O Fluminense, a gente já tinha a noção que o novo treinador do Fluminense teria que lidar com os problemas ali. Vamos lá, que problemas são esses? Eu vou botar de novo a matéria do GE aí na tela. Diz aqui que... cadê Mano Menezes? Aqui embaixo, ó. Entende ser... conversou com o Mário... tá. Vamos pro primeiro ponto aqui, que mostrou-se disposto a aceitar o desafio, né? Eu falei que voltaria nela, né? O Fluminense tomou não de 2 treinadores. Antes de tentar, pelas notícias, né, que a gente... E eu confio nos repórteres que apuraram essas notícias. 2 treinadores deram não. O Fluminense saiu ao mercado procurando um treinador cascudo. Depois do que vem acontecendo. Bem, esse treinador cascudo foi primeiro visto o Cuca. O Cuca deu não. Sabe quem deu não pro Fluminense? Não foi só o Cuca. O Fluminense tomou não de um treinador que é condenado publicamente por todas não, né? Infelizmente não todos, mas condenado pelas suas condutas, um treinador que não vai ter paz em nenhum clube que ele assumir, seja internamente, externamente, por pressão do público, porque, enfim, diz a justiça também que cometeu um estupro. Foi lá atrás, não sei o que, não tô entrando aqui em mérito de questão nenhuma, eu já não teria paciência para discutir o Cuca se ele fosse treinador do Fluminense, ainda mais ele nem sendo, resolve aí teus problemas aí entre vocês e o Cuca aí. Mas o fato é que esse treinador que não passa 6 meses num clube e que tá cancelado do futebol brasileiro, esse cara disse não pra gente. O outro que disse não pra gente é um cara que tem 2 trabalhos no Brasil, 2 bons trabalhos no Brasil, um deles incompleto que é o nosso, porque ele larga no início do retorno. Esse cara, que tem um trabalho ruim no Santos e que tava brigando pra não cair no Sauditão, esse cara disse não pra gente também. Sabe por que isso? Porque treinador cascudo tem noção de que assumir o Fluminense nesse momento é botar a digital dele num rebaixamento que tá matematicamente encaminhado. O Fluminense tem 6 pontos em 13 rodadas. O Fluminense, só quem fez uma campanha tão ridícula quanto essa do Fluminense, foram Avaí e Chapecoense em anos que foram rebaixados como lanterna. Então, assim, quem vai assumir o Fluminense agora sabe que, cara, eu vou assumir, vou botar uma multa, se os caras não quiserem me dar tempo pra eu tentar salvar esse time, eu ganho um dinheiro. E se eu for demitido com 5, 6, 7 rodadas, como aconteceu com o Cruzeiro após a saída do Mano Menezes, aquela sequência que tinha Abel Braga, que tinha Rogério Ceni, enfim, que terminou ali na sequência com Adilson Batista, pelo menos você ganha um dinheiro de multa. A lógica vai ser meio que essa. E se o Mano Menezes não aceita, você teria que ir para outro mercado, daquela galera que nem é tão cascuda assim, e que ia topar. Chegaram a falar muito de Jair Ventura, né? Não como notícia, mas... o Jair Ventura eu toparia. Sabe por quê? Porque ele tava brigando pra não cair. Ele foi demitido do Atlético Goianiense brigando pra não cair. Você acha que ele tá preocupado de botar a digital dele no rebaixamento do Fluminense? Claro que não, pô. Ele vai tentar assumir que ele tá preocupado em tentar alavancar a carreira dele. O Mano Menezes, é quase que um agradecimento esse texto que tá aqui no GE. Mostrou-se disposto a aceitar o desafio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... essa parte aqui. Mano e Fred tiveram rusgas de relacionamento, mas o ex-atacante, hoje dirigente tricolor, foi um dos entusiastas da contratação do treinador. Fred conhece bem os métodos de trabalho
do treinador. A gente precisa falar aqui sobre dois fatores, um leva ao outro. Sobre o elenco do Fluminense, mais especificamente as lideranças do elenco do Fluminense. Eu nunca vi, que eu me lembre, talvez só no Cruzeiro de 2019, um clube onde o termo lideranças do elenco foi tão utilizado em notícias sobre o futuro do clube. Toda notícia do Fluminense tem a opinião do presidente, da direção, do treinador, né, se for um caso técnico, e das lideranças do elenco. As lideranças do elenco acham que tem que jogar de maneira diferente. As lideranças do elenco acham que tem que contratar ou não contratar. As lideranças do elenco apoiam ou não apoiam. Eu nunca vi isso. Foi um elenco montado, o próprio Mário Bittencourt falou, com esse propósito, de ser um elenco forte, com histórico de campeão e etc. Só que o Mário não está dando conta de gerir as lideranças do elenco. Já engoliram treinador, já engoliram direção e estão prontos para engolir o presidente. Por isso que eu falei essa frase na abertura. Que o Fluminense já não tinha mais treinador, todo mundo já sabia, pô. O Marcão estava fora desde sexta. Agora, a constatação que a gente vai ter agora com a contratação do Mano Menezes é que o Fluminense também não tem presidente. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, o Mário tá contratando um cara, e novamente não tô falando aqui de questão técnica do Mano Menezes, tá? Falando aqui só da questão da leitura que se faz com a contratação dele. Mais uma vez, o objetivo é contratar alguém para domar esse elenco que o próprio Mário não consegue. O Mário é boleiro. O Mário quer chegar, quer ser amigo dos jogadores. É essa a parada dele. Não vai confrontar jogador. Ele quer alguém para fazer esse serviço para ele. E aí, quando diz aqui que já houve rusgas entre o Fred e o Mano, é porque o Fred, quando jogava, ídolo máximo do Fluminense pra mim, nunca não tenho nada contra o Fred, sempre me tratou bem, inclusive também, enfim, até na questão de bastidor, etc. Nada, zero bronca. Mas a gente sabe, quem tem aí pelo menos a minha idade, que pegou ali todo o trecho do Fred ao longo do Fluminense, sabe que o Fred era um desses jogadores que era treinador, capitão, dirigente, presidente, era tudo dentro do Fluminense. É um dos motivos dele ser fritado lá em 2016. O Fred mandava no Fluminense, assim, num cenário geral. Ele era uma liderança gigantesca. E tem a sua importância histórica no Fluminense. Então o Fred sabe que o Mano Menezes é um cara que vai tentar quebrar isso. Ele sabe disso. Sabe que vai tentar chegar para quebrar. Conhece bem os métodos de trabalho do Mano Menezes. Por que contrataram o Mano Menezes? Principalmente por isso. Porque é um treinador que vai chegar, e aí aqui diz, ó, conversaram ali Mário, Angione e Fred com o Mano Menezes sobre o que entende ser necessário mudar no elenco para conseguir equilíbrio e buscar reação urgente no Brasileirão. Então, o que se espera? O que eu espero lendo isso tudo e lendo toda essa análise? Que o Mano Menezes vai chegar e vai quebrar as pernas de muita gente grande dentro do elenco. Isso vai dar certo? Não sei, cara. Não sei. Nesse momento, mais do que falar sobre tática, eu considero esse assunto mais importante. O que o Mano Menezes vai fazer com Douglas Costa, com Marcelo, com Felipe Melo, com... vou botar no bolo aqui, mas nem tá tão mal, tá? Mas com Fábio, com Germancano, o que vai fazer com o André, o que vai fazer com Paulo Henrique Ganso, o que vai fazer com Manuel, não sei se o Manuel é uma das lideranças ali efetivamente, acho que nem é, mas enfim, o que vai fazer com Renato Augusto, o que vai fazer com o Keno. E eu tô citando, você vê, tem jogadores que estão bem, que estão mal no ano, mas vários jogadores que são as lideranças do elenco. Se eu esqueci alguma aqui, você lembra aí no comentário. Porque é daí que tá vindo também a situação. E por que a minha reclamação do Mário Bittencourt? Porque isso era a função dele. Já sobrepôs treinador, já sobrepôs tudo. Isso era a função do Fred e do Mário Bittencourt, especificamente. Mas não estão conseguindo fazer, não vão conseguir fazer. Então, assim, mais uma vez o Fluminense vai ao mercado e a gente não tá aqui falando sobre treinador, a questão técnica e prática, não. É fato isso. O Fluminense foi atrás de um treinador que seja linha dura, que resolva problemas que o presidente não consegue resolver. A verdade é essa. Vai dar certo? Pode dar. Pode ser uma bomba atômica, meu amigo. De explodir tudo, como foi o caso do Cruzeiro, inclusive após a saída do Mano Menezes. Com a chegada do Rogério Ceni, que também é um treinador com esse porte ali, com esse estilo, que deu muito certo onde ele foi dono do clube, como no Fortaleza e no Bahia. No Flamengo ele deu certo apesar de não ter sido dono, aquela confusão toda lá. No Cruzeiro e no São Paulo não deu muito certo nesse caso, apesar dele ter muita moral no São Paulo.
Mano Menezes vai dar certo? Repetindo, não sei. E ainda não acho... A gente vai discutir tecnicamente mudanças que ele vai fazer, mas não dá pra saber como o Mano Menezes vai escalar o Fluminense, por exemplo. Porque a gente não sabe o que ele entende ser necessário mudar nesse elenco pra conseguir o equilíbrio e buscar a reação urgente no Brasileiro. É isso. Mano Menezes está perto de ser anunciado como novo técnico do Fluminense. É a primeira passagem dele por aqui. No Rio de Janeiro só treinou o Flamengo, ali em 2013, pós-seleção brasileira. Não tem um histórico aqui, não tem nenhuma ligação com o Fluminense. É o primeiro treinador da gestão Mário Bittencourt que não tem qualquer ligação com o Fluminense. Odair Hellmann já tinha jogado, Oswaldo de Oliveira já tinha treinado, Fernando Diniz, ele já tinha treinado em 2019, né, quando ele contrata. Marcão é ex-jogador do Fluminense, assim como o Fernando e o Odair também. Roger Machado era ex-jogador do Fluminense e Abel Braga também já tinha treinado o Fluminense. Então é o primeiro que não tem nenhuma ligação histórica com o clube. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Até mais.